Mais do que um oleiro, por Vincent Chong. Se Deus determina tudo o que fazemos, de modo que não somos livres dele em nenhum sentido, não somos mais que robôs e fantoches. Esta é uma das objeções mais comuns ao ensino da soberania divina. O calvinismo popular responde atribuindo ao homem algum tipo de liberdade ou poder de autodeterminação, alegando que, de certa forma, isso é compatível com o controle de Deus sobre todas as coisas. Alguns calvinistas, como Rod e Damney, respondem à objeção de um modo que soa perigosamente próximo do teísmo aberto. Eles dizem que, como Deus conhece as disposições de suas criaturas, é capaz de controlar suas decisões e ações manipulando as circunstâncias ao seu redor, induzindo as criaturas a pensar e agir livremente, de uma forma que está em concordância com os planos de Deus. Mas muitos desses calvinistas também percebem que, na verdade, essa explicação do controle de Deus sobre todas as decisões e ações do homem é logicamente incompatível com a crença que eles professam na soberania de Deus. Então, após algumas explicações e evasivas iniciais, eles finalmente têm de chamá-la de paradoxo e mistério. Mas pouparíamos muito do nosso tempo se eles reconhecessem a autocontradição desde o início e já então chamassem ela de paradoxo e mistério. Então todos poderiam ir mais cedo para casa. Como eu rejeito o compatibilismo e a liberdade humana em qualquer sentido em relação a Deus, segue-se que também minha resposta à objeção é diferente. Afirmo que Deus é soberano e o homem não é livre. Esta posição fornece a única resposta bíblica e racional e acontece de ser também a resposta mais simples e ousada ao desafio. E como eu já expliquei e defendi exaustivamente o ensino bíblico da soberania divina em outros lugares, não repetirei tudo aqui. O que se segue será uma aplicação à objeção acima do que já escrevi sobre soberania divina. Começamos notando que a objeção é incompleta. Ela não especifica o que há exatamente nos robôs e fantoches que os faz relevantes. Por que somos como robôs e fantoches se Deus de fato determina todos os nossos pensamentos e ações? Quais são as semelhanças? Assim, a declaração nem mesmo se põe como uma objeção real, pois deixa de mostrar por que seria um problema sermos robôs e fantoches. Se nós somos robôs e fantoches, isto significa que o cristianismo é falso? A objeção não explica. Se nós somos robôs e fantoches, isto mina a responsabilidade moral? A objeção não prova ou sequer menciona isso. Não devemos permitir que os nossos oponentes escapem fazendo objeções preguiçosas e simplórias. Eles assumem que entendem das questões e que suas objeções são irrespondíveis. Ao defender a fé, uma das coisas que devemos fazer é mostrar que os nossos oponentes não são nem de perto tão inteligentes e cuidadosos quanto pensam ser, e que em vez de desafiar os ensinos da Escritura, eles deveriam se humilhar diante da sabedoria de Deus. O apologista competente deve ser capaz de mostrar que nenhuma objeção à revelação bíblica sequer faz sentido. Depois de mostrar que o oponente não consegue lançar um desafio que demande resposta, pois o próprio desafio é ininteligível e o oponente nunca sabe o que realmente está perguntando, o apologista pode abordar o assunto de uma posição de conhecimento e autoridade. Ou seja, nós não respondemos objeções porque nossas crenças são tão aparentemente problemáticas que precisamos desajeitadamente apagar incêndios aqui e ali.
mas primeiro humilhamos os rebeldes espirituais, mostrando que eles falam tolices até mesmo em seus protestos. E então anunciamos a esses inimigos derrotados o que Deus lhes fala por toda a Escritura. Arrependam-se e creiam na verdade. É sempre possível neutralizar qualquer objeção ao cristianismo antes mesmo de começarmos a respondê-la. Tendo já mostrado que a objeção é descuidada e incompleta, vamos agora lidar com ela. Mas não porque a objeção logicamente nos obriga a isso, pois ela já foi neutralizada. Primeiro, o fato de que Deus controla todos os nossos pensamentos e ações não nos faz robôs e fantoches, porque mesmo quando completamente controlados por Deus, seres humanos são muito diferentes de robôs e fantoches. Seres humanos têm mente, eles raciocinam, tomam decisões e expressam emoções. De fato, como nossas identidades são preservadas mesmo quando saímos dos nossos corpos, é mais preciso dizer que seres humanos são mentes que vivem em corpos. Robôs e fantoches não são mentes, mas objetos totalmente físicos. Eles não têm pensamentos que podem ser controlados, mas somente partes e propriedades físicas para serem manipuladas. Alguns dos nossos pensamentos são ocasiões para eventos filosóficos. Não há relação inerente e necessária entre mente e corpo, e Deus, quem diretamente controla e usualmente correlaciona os dois. Contudo, ainda somos diferentes de robôs e fantoches, pois eles não têm pensamentos. Seus movimentos físicos não são ocasionados por seus próprios pensamentos, pois eles não os têm, mas pelos pensamentos daqueles que usam suas mãos e instrumentos para controlá-los. E de fato, é Deus quem diretamente controla todas as coisas, a mente humana, o relacionamento entre mente humana e o corpo humano, o próprio corpo humano, o relacionamento entre corpo humano e os instrumentos, os robôs e os fantoches. Isto é, na ocasião em que Deus diretamente age sobre um, por exemplo, quando faz a mente humana decidir mover um dedo, ele também diretamente age sobre o outro, neste caso, fazendo o dedo se mover. Recorde que a objeção não explica porque é um problema seres humanos serem robôs e fantoches, e essa é uma razão de que ela falha antes mesmo de a respondermos. Assim, apontamos as diferenças que seres humanos têm de robôs e fantoches, não porque a objeção nos obriga a isso, mas porque estamos tratando do assunto a despeito da objeção. As diferenças são evidentes, e assim conquanto sejam totalmente controlados por Deus, seres humanos são diferentes de robôs e fantoches. Segundo, ainda que às vezes, de forma implícita, a objeção falsamente faz da liberdade humana a base para a responsabilidade moral, as suposições são: primeiro, é necessário afirmar que os seres humanos são moralmente responsáveis. Segundo, responsabilidade moral pressupõe liberdade humana. E terceiro, robôs e fantoches não são livres. Dadas essas suposições, o opositor corretamente raciocina que se Deus é absolutamente soberano, os seres humanos não são livres. Então, ele iguala os seres humanos que não são livres a robôs e fantoches que também não são livres. Isto, por sua vez, significa que se Deus controla todas as coisas, os seres humanos não são moralmente responsáveis. Mas, como é necessário afirmar que os seres humanos são moralmente responsáveis, isto significa que nós não podemos afirmar que Deus controla todas as coisas. Prescindiremos primeiro do problema menos importante nesse raciocínio: a analogia desnecessária de humanos sendo controlados como robôs e fantoches. Nós poderíamos pular este passo e a objeção permaneceria intacta. Na verdade, ela ficaria mais clara sem a analogia. Em outras palavras, seria mais simples apenas dizer: se Deus controla todas as coisas,
os seres humanos não são livres. Mas, como responsabilidade moral pressupõe liberdade humana, isto necessariamente significa que se Deus controla todas as coisas, os seres humanos não são moralmente responsáveis. Mas, como é necessário afirmar que os seres humanos são moralmente responsáveis, nós então devemos negar que Deus controla todas as coisas. O raciocínio em si é sólido, de forma que a conclusão estaria correta se todas as suposições fossem verdadeiras. Contudo, nem todas as suposições estão corretas e, portanto, a objeção desmorona. O erro fatal é assumir que responsabilidade moral pressupõe liberdade humana. Esta premissa é explicitamente contestada pela Escritura e na história da teologia e filosofia jamais foi justificada. Ela está tão enraizada na maioria dos pensadores que, quando eles se aborrecem por ter de mencioná-la ou considerar formas possíveis de justificá-la, a miúde dizem apenas que ela é intuitivamente conhecida e então seguem adiante. Mas, como tenho repetidamente afirmado em outro lugar, a suposição é falsa. Por definição, responsabilidade refere-se a prestar contas. Em outras palavras, ser moralmente responsável significa moralmente prestar contas a uma pessoa ou padrão. O fato de essa pessoa ser livre ou não é irrelevante à discussão. O único fato relevante é se quem tem a autoridade sobre a pessoa decidiu obrigá-la a prestar contas ou não. Como Deus governa toda a humanidade e decidiu julgar todos os homens, isto significa que todas as pessoas são moralmente responsáveis, independentemente de serem livres ou não. A liberdade humana não tem ponto de acesso lógico nem mesmo para entrar na discussão. Ademais, a única razão para afirmar que os seres humanos são moralmente responsáveis é precisamente esta: antes de tudo, que Deus decidiu julgar toda a humanidade. Com a mesma facilidade, Deus poderia considerar robôs e fantoches responsáveis, não no sentido que eles poderiam entender suas ações, mas que Deus poderia recompensá-los ou puni-los se assim desejasse. Jesus amaldiçoou uma figueira por não dar frutos. A árvore não era livre, nem mesmo tinha consciência, mas foi punida, e Jesus estava plenamente justificado em fazê-lo. Claro, a árvore e a maldição eram simbólicas, mas o simbólico, aquilo que é aparente, está na superfície, não pode contradizer o que está sendo simbolizado, ou uma coisa não seria realmente simbólica de outra. O fato é que qualquer que seja o significado mais profundo em vista, a árvore não deu frutos e por este motivo Jesus a amaldiçoou. Da mesma forma, se assim quisesse, Deus poderia destruir um robô por mau funcionamento. E como Deus é o único padrão de moralidade, ele seria justo por definição em fazer isso. Ele certamente não precisa de nossa permissão. Não precisa satisfazer as nossas falsas suposições. Em outras palavras, os seres humanos são moralmente responsáveis pela razão precisamente oposta daquela assumida pela objeção. Somos responsáveis porque Deus é soberano e nós não somos livres. Terceiro, ao contrário do que pretende, a objeção usa uma analogia que atribui liberdade demais aos seres humanos em relação a Deus. O opositor espera que o cristão explique em que sentido seres humanos são mais livres do que robôs e fantoches, ou como seres humanos podem ter liberdade genuína e robôs e fantoches não. Aqueles que afirmam o calvinismo popular também tentarão afirmar a soberania total de Deus ao mesmo tempo. Isso convém à expectativa do opositor. Expõe o fato que a posição desses calvinistas é realmente incoerente e paradoxal e é afirmada de maneira forçada, algo que até teólogos calvinistas proeminentes reconhecem. No entanto, se queremos deixar de lado as habituais suposições antibíblicas e irracionais,
confrontaremos as objeções afirmando o exato oposto. A objeção é improcedente, não porque sua analogia nega liberdade ao homem, mas porque ela concede muito pouco controle a Deus. Certamente, Deus tem controle infinitamente maior sobre nós do que nós sobre robôs e fantoches. No caso de robôs e fantoches, só podemos rearranjar e combinar materiais pré-existentes para formar objetos com funções e propósitos que são limitados por seus materiais, por nossa inteligência e criatividade, e então por nossa capacidade de manter e manipulá-los. Não é assim com Deus. Quer estejamos falando de robôs, fantoches ou seres humanos, é Deus quem cria, sustenta e controla os próprios materiais que eles são feitos. É Deus quem concebeu as funções e os propósitos deles, e mesmo então não se limita a isso, mas pode mudá-los a qualquer hora, se assim desejar. Ele pode criar do nada, Gênesis capítulo 1, versículo 1, transformar água em vinho, João capítulo 2, versículo 9, transformar pedras em seres humanos, Mateus capítulo 3, versículo 9, e seres humanos em sal, Gênesis capítulo 19, versículo 26. Ele poderia fazer qualquer objeto funcionar de uma forma que estivesse aparentemente além do seu propósito original, como fazem uma jumenta falar, Números capítulo 22, versículo 28 e versículo 30, 2 Pedro capítulo 2, versículo 16, e pedras clamarem e louvarem a ele, Lucas capítulo 19, versículo 40.